That's all that war is. Nothing but loss. Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e finalmente estreou Star Wars Visions, a nova coletânea de animações da Lucasfilm, lá no Disney+. Eu assisti a série e quero bater um papo sobre ela aqui com vocês, então pra começar, vamos partir da sinopse sobre o que é esse projeto tão exótico que foi Visions. Visions é uma antologia que se passa fora da linha temporal principal de Star Wars, o cânone, para que ela abra espaço para interpretações novas sobre a galáxia distante, que são contadas através da linguagem dos animes, incluindo todo tipo de exagero que você pode imaginar. Os 9 episódios lançados foram feitos por 7 estúdios de animação diferentes, com cada um levando sua própria direção para histórias que são totalmente independentes sobre Star Wars. Para começar o nosso review, eu admito logo de cara que eu tinha expectativas realmente bem altas para Visions, porque eu sempre gostei muito da arte japonesa no geral, como cinema, anime, mangá, enfim. E como consequência, eu também sempre curti muito a relação da arte do Japão com Star Wars. A inspiração do George Lucas nos filmes do Kurosawa para criar Star Wars, a conduta do Jedi como um reflexo da postura dos samurais, toda essa influência japonesa em Star Wars sempre foi fascinante para mim. Por isso eu estava muito animado para ver como Visions poderia reinventar essa relação entre o Japão e Star Wars de uma forma nova e ainda mais intensa. E eu posso dizer com toda tranquilidade que minhas expectativas foram totalmente atendidas, porque Visions cumpre muito bem a sua proposta, que é reproduzir a essência de Star Wars, mas explorando o universo por um ponto de vista novo, diferente do que já tinha sido feito até então. Um elemento que funciona como um elo entre a cultura japonesa e Star Wars são os sabres de luz, afinal eles foram criados parcialmente inspirados nas katanas japonesas. E isso fez com que grande parte de Visions girasse em torno dos sabres e dos combates de espadachins. Não é por acaso que várias cenas dessa temporada mostram os sabres de luz, que são símbolos de Star Wars, sendo entregues de um personagem para outro de forma ritualística, como objetos sagrados que passam de geração em geração. Para mim, essas sequências refletem como Visions vê a sua própria direção criativa. Uma história na qual Star Wars entrega a sua ferramenta mais sagrada, a sua identidade, nas mãos de um novo time de artistas que recebe a missão de empunhar o poder desse universo. E Visions provou que é digna do poder de Star Wars em cada um dos seus capítulos. I respectfully accept. Em O Duelo, a coreografia de combate super elaborada ganha muito destaque por si só, com a criatividade do movimento dos personagens e a qualidade impecável da animação. Mas é muito interessante notar como esse capítulo construiu um nível de tensão através de elementos paralelos aos combates. A chaleira fervendo indica a chegada do clímax do episódio. O tronco flutuando em direção ao abismo acrescenta um senso de urgência para a luta. E o sabre brilhando por trás da cachoeira anuncia um golpe que pode ser dado a qualquer momento. Essa progressão do episódio, marcada por vários elementos diferentes, faz com que ele possa ser todo conduzido por um combate, mas sem ficar repetitivo. Porque a ação deslumbrante carrega a trama por uma série de conflitos em sequência, que formam uma grande história sobre samurais e Star Wars. Além disso, esse episódio foi uma ótima abertura para a série por causa das referências que ele homenageia, que representam muito bem a proposta de Visions. Nesse episódio, um grupo de bandidos tenta roubar uma pequena vila pacata, que depois passa a ser defendida por um grupo de guerreiros bem peculiar, que é exatamente o que também acontece lá no filme Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, quando o vilarejo é atacado por uma gangue e depois defendido por um grupo de espadachins. Os Sete Samurais é uma das grandes influências de Star Wars, então é bem interessante ver o filme sendo mais uma vez homenageado pela franquia. E se você estiver gostando do vídeo, puder deixar um like, eu agradeço muito. Te convido a se inscrever aqui no canal também e me seguir lá no Instagram e no Twitter, onde eu tô sempre falando de nerdice e várias coisas da cultura pop. Beleza? Visions realmente entrega uma série de combates incríveis, mas o que eu acho interessante é que mesmo quando a série abre mão das lutas de sabre, ela também consegue oferecer uma experiência que reflete valores centrais de Star Wars. No episódio 2, A Balada de Tatooine, o Padawan protagonista, o Jay, tem que salvar o seu amigo de um sequestro. E como um Jedi, ele sente o instinto de recorrer ao confronto armado, ao sabre. Mas depois que o Jay controla seus impulsos, ele encontra o caminho para concluir sua missão
nos sentimentos de alegria despertados por uma música que empolga até mesmo os antagonistas da história. A moral da história sobre harmonia e agressividade, que é contada através da filosofia Jedi, é a mesma do arco do Luke Skywalker. O Luke só consegue vencer quando desiste da luta armada e desperta a compaixão do Darth Vader. Assim como o Jay só atinge seu objetivo quando abre mão do combate para tocar uma puta música legal pra caramba, que faz até o Jabba mudar de opinião sobre suas maldades. É claro que as duas histórias não são exatamente iguais. A do Luke é uma ópera espacial mais épica, mais mitológica, enquanto a história do Jay se permite ser mais leve, um pouco mais puxado pra paródia. Mas existe uma moral comum pros dois arcos, que é essencial pra Star Wars e pra filosofia Jedi, que é a vitória dos sentimentos de união e compaixão acima da agressividade e do egoísmo. Inclusive o design do Boba Fett nesse episódio é uma coisa assim muito rica. Provavelmente é mais uma action figure dele que eu vou querer comprar em algum momento. You really wanna do this? Um outro episódio que também reproduziu temas muito tradicionais de Star Wars foi o Akakiri, que fecha a temporada. Ele acompanha um Jedi, o Tsubaki, que se torna vítima da sua própria agressividade e se deixa levar pelas sombras da força. Mas não pela ganância de poder, mas sim pelo amor e pela culpa. Please, help me save her. O conto é uma tragédia que explora como a vontade de se fazer o bem, quando desvirtuada, pode ser a porta para a corrupção que leva ao mal. Assim como aconteceu com Anakin Skywalker, num dos momentos mais críticos de toda a saga Skywalker. Learn to know the dark side of the Force, and you will be able to save your wife. Why don't we try to save Misa together? Nesse ponto eu acho interessante a gente propor uma reflexão, que é a seguinte: se esses dois episódios que a gente comentou agora há pouco, o da balada e o Akakiri, reproduzem temas que já foram explorados em Star Wars, eles não são histórias repetitivas. E não, eles não caem na mesmice. Porque para chegar nesses sentimentos e temas tradicionais de Star Wars, esses dois episódios e Visions como um todo constrói tramas totalmente diferentes do que a gente já conhece, com personagens novos, que carregam novas motivações e enfrentam conflitos próprios. A essência de Visions é embaralhar e reordenar os elementos clássicos de Star Wars de uma forma nova, mas com histórias que levam o público até os mesmos temas centrais da saga do George Lucas. E a série cumpre esse papel muito bem. You've been having a nightmare recently. What did you see? These visions you have. They're of pain, suffering. Um aspecto que eu achei bem notável em Visions é que a série não foge dos temas mais complexos de Star Wars. No episódio 8, a aliança que a Ocho forja com o Império, em nome de um ideal de progresso, reflete um dos questionamentos principais de toda a saga Skywalker, que é a maneira como a liberdade é entregue voluntariamente nas mãos da tirania. É como a Padme fala naquela cena clássica: a liberdade pode morrer com uma salva de aplausos em nome de um ideal falso de progresso. Inclusive, se for para escolher meu episódio preferido da série inteira, bem capaz que seja esse da Lope. Pela forma como ele apresentou personalidades marcantes, temas ricos que são importantes para Star Wars e uma puta de uma luta final legal pra caramba. Aquela cena em que o droid mostra o retrato da família e é destruído, putz, aquilo ali é de quebrar o coração, viu? Aquilo ali mexeu comigo. E agora que eu já falei meu episódio preferido, aproveito para perguntar aí pra vocês qual foi o que vocês mais gostaram. Deixa aí nos comentários pra gente ver qual que foi o preferido da galera. Como o Visions foi feita para ser uma antologia de episódios isolados e mais curtos, a série tinha a limitação de não poder desenvolver seus personagens por tanto tempo assim. Mas mesmo com esse formato, a série ainda conseguiu formar personagens que provaram seu carisma em poucos minutos. A Jedi do episódio da noiva é uma personagem que instiga um tom de mistério. Ela carrega memórias de um passado oculto nas guerras clônicas, não revela todos os seus pensamentos para a audiência e também esconde a si mesma com uma máscara e um capuz. E todo esse conjunto de características faz ela ser, ao mesmo tempo, a protagonista da história e o mistério mais interessante que é desvendado pouco a pouco na trama. Know something? She reminds me of you. I know what you're trying to do.
Como ela é uma figura que oferece um tom muito marcante de suspense, nada mais justo que a grande conclusão dela ser marcada pelo momento em que ela tira sua máscara, se revela para o público e confirma quem ela é. Uma Jedi disposta a lutar pela justiça, inclusive com um golpe maneiro pra caralho. Que Jedi! A gente falou muito sobre os guerreiros espadachins da série, que chamam a atenção por serem muito legais e habilidosos, mas tem um personagem que é um ponto fora da curva que teve um significado muito expressivo em Visions, que foi o T-Obi-Wan. Logo de cara ele pode parecer só um personagem infantil, que não tem muito a dizer pra quem já é barbudo marmanjo e gosta de Star Wars, tipo eu. Mas a verdade é que o Obi-Wan tem uma característica diferencial como personagem, que é o fato dele ser o fã de Star Wars que tá dentro de uma história da saga. Ele não vê o mundo ao redor dele como um simples cotidiano, mas sim como uma galáxia extraordinária, como a gente vê. Ele brinca de ser Jedi, desenha batalhas intergalácticas na parede e idealiza as vivências que ele pode ter na galáxia. O que faz com que ele seja a personificação da relação do público com o Star Wars. Não é à toa que o Obi-Wan encontra justamente um T-16 Skyhopper, a nave da família do Luke Skywalker, no episódio 4. O apreço que o público sente ao rever essa nave já conhecida, tão carregada de memórias, ganha forma no entusiasmo que o B1 sente ao descobrir uma nave igual àquelas que ele desenha. De forma que a audiência e o droid compartilham da mesma sensação mais uma vez. So cool. Então vamos lá, meu veredito sobre Visions. Achei que a temporada foi ótima e entregou muito bem o que propôs. A série ofereceu histórias diferentes, com estilos artísticos distintos, mas todas tecnicamente impecáveis e sempre centradas nos elementos universais que formaram Star Wars. Eu não cheguei a achar nenhum episódio da temporada ruim, mas acabei gostando mais de alguns do que outros. Mas eu acho que isso é um ótimo sinal, porque prova como a temporada conseguiu atingir a variedade de entregar tipos de tramas diferentes. E a partir desse ponto é natural que o público se identifique mais com determinadas partes desse conjunto de histórias, como aconteceu comigo. Mas a grande pergunta que não quer calar é: o fato de Visions não ser canônica e também não se conectar com a parte principal do Legends prejudicou a série em alguma coisa? Na minha visão, no final dessa primeira temporada, a série deixa evidente que a essência de Star Wars não está nas conexões canônicas, mas sim em temas humanos e universais que podem ser abordados tanto no cânone quanto no Legends e em Visions. A receita para que a essência de Star Wars seja bem aproveitada é uma boa história, com temas fortes e bons personagens. E isso Visions tem. With a little time, we're gonna become a proper family. Bom, então essas foram minhas impressões sobre Visions, essa série que tem uma proposta super diferente, mas que eu acho que foi super bem executada dentro do que ela tem o objetivo de fazer. E eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam dessa série? Acharam que o canon fez falta? Ou realmente conseguiram embarcar também nessa ideia de uma história alternativa? E é isso, mais uma vez, se você curtiu o vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço. Te convido a se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram e no Twitter também, onde eu falo sobre as coisas que eu tô produzindo aqui de conteúdo e comento outras nerdices também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Eu fico por aqui, valeu, show! E um abraço!